Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá, mais uma porção, mais uma Parashá, maravilhosa Parashá, como sempre, Parashá Shoftim, que significa? Juízes. Juízes, está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, 18 até o 21, 9. Temos Haftará em Yeshayahu, Isaías, capítulo 51, 12 até 52, 12. Lembrando, hoje é o quarto Shabat do consolo, né? E a Haftará de hoje fala que o próprio Eterno irá nos consolar. Brit Hadashah Yohanan, capítulo 1, versos 19 a 27, e em Atos, capítulo 3, versos 22 e 23. Qual é o panorama dessa porção? Sem dúvida nenhuma, Shoftim deve ser compreendida como uma arquitetura espiritual da nossa sociedade, da sociedade dita do Eterno, da sociedade israelita. Então aqui tem uma estrutura, uma arquitetura espiritual que o Eterno estabelece. O resumo, no capítulo 1, aliás, no capítulo 16, 18 a 20, fala dos juízes e oficiais. De 16, 21 até o 17, 7 fala de idolatria e corrupção do culto. Do capítulo 17, a partir do verso 8 a 13, fala de tribunais e as autoridades judiciais. No capítulo 17, 14 a 20, fala do rei. Sacerdotes e levitas, no capítulo 18, versos de 1 a 8. Profetas verdadeiros e falsos, no capítulo 18, versos 9 a 22. Repete o tema das cidades refúgio, falando ali da ampliação. Quando houver uma ampliação do povo, haverá um acréscimo de mais 3 cidades, está no capítulo 19, 1 a 13. Fala também do estabelecimento de algo mediante testemunhas, do capítulo 19, versos 15 a 21. Fala de guerra e liderança no capítulo 20 e termina no capítulo 21, de 1 a 9, falando do caso do homicídio não solucionado. Então, capítulo 16 de Devarim, Deuteronômio, a partir do verso 18, diz assim: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que Adonai, o teu Deus, te der entre as tuas tribos. Para quê? Para julgar o povo de que forma? Com reto juízo, com justiça. Qual é o conceito de justiça? Então, aqui de cara nós temos aqui já que analisar. Há uma determinação, é imperativo. O Eterno dá uma ordem para que constituamos juízes e oficiais em todas as cidades. Obviamente, gente, aqui não está falando do poder judiciário, tal qual hoje é instituído. Aqui está falando para o povo do Eterno, cujo sistema judiciário é regido pela Torá, pela Santa Torá, pelas normas do Eterno, pela justiça do Eterno, mas que tinha que ser instituído em todas as cidades, de modo que o povo fosse julgado segundo a Torá, segundo a reta justiça. E aí começam as peculiaridades. Verso 19: não torcerás a justiça. O que é torcer a justiça, gente? Adulterar. Desvirtuar, adulterar, enviesar, dar um jeitinho. Isso é torcer a justiça. Não torcerás a justiça. Não farás acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? Tratar um diferente do outro, um em detrimento do outro. Tratar melhor o rico do que o pobre. Enfim, fazer acepção é fazer uma distinção entre as pessoas. Então a Torá diz que não é para fazer acepção de pessoas. Nem tomarás suborno. Olha para você ver, isso aqui está aqui na Torá, gente. Não tomará suborno. Porque o suborno faz o que com a pessoa? Cega os olhos, né? Cega os olhos, a pessoa perde a visão. Até os mais corretos. Sem dúvida, cega os olhos dos sábios
e subverte a causa dos justos. A partir do suborno, a causa que era certa, ela já não é mais certa. Compromete a justiça. Exatamente, há um comprometimento do reto juízo, da justiça do Eterno. Por isso, não deve se aceitar suborno. E aí, gente, um dos princípios mais lindos de toda a Torá, Tzedek Tirdof, que significa: a justiça seguirás, somente a justiça. Olha que coisa linda! A justiça seguirá, somente a justiça, ou seja, somente a santa instrução do Eterno. Para quê? Para que vivas e possuas em herança a terra que te dá Adonai teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar de Adonai teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna, o qual Adonai teu Deus odeia. Aqui está falando de idolatria. Fato é, queridos, que toda essa arquitetura espiritual, conforme já foi dito, que o Eterno estabelece, juízes, sacerdotes, reis, profetas, testemunhas, militares, cidadãos, todos nós, sem exceção, estamos submetidos à mesma realidade, ao mesmo sistema judicial, ou seja, à autoridade do Eterno. Sem exceção, ninguém fica fora da autoridade do Eterno. Todos devem prestar contas ao Eterno. E, obviamente, uns aos outros no que toca à gestão desse reto juízo. E aí entra o conceito de corpo. A questão de edificar e ser edificado. Tudo que é feito na aplicação da reta justiça pelos shoftim, pelos juízes, é algo que é público, compartilhado, para que isso seja um exemplo para todo o povo da terra. E isso é maravilhoso, porque vai se estabelecendo a justiça à medida que a própria instrução do Eterno é aplicada e consolidada no dia a dia. Então, nenhum desses cargos, por ser sacerdotes, reis, juízes, ninguém está acima da Torá. Ninguém. Nenhuma autoridade está acima da verdade do Eterno. Nenhuma posição espiritual possui uma autorização especial para transgredir qualquer princípio da terra. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós temos aqui uma lei absoluta, um sistema judicial confiável. E eu gosto muito quando diz que seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno, ou seja, a santa Torá dele, permanece para sempre. Isso é estabilidade jurídica. Nós temos hoje aí as variações no nosso ordenamento jurídico, e nós sabemos como que isso é altamente prejudicial para que a justiça seja aplicada. Algo que eu defendo hoje, amanhã a justiça já não está entendendo dessa forma mais. Ou seja, tem uma certa instabilidade. Por quê? Porque a justiça atual, a justiça imperante no nosso país, ela segue costumes do povo. De acordo com a evolução da sociedade, a justiça vai ampliando princípios. No caso do nosso povo, no caso da Torá do Eterno, da Santa Torá do Eterno, ela é absolutamente imutável. Ou seja, os mesmos princípios são aplicados desde que foi outorgada, desde que ela foi entregue ao nosso povo, a oração aí da leitura da Torá que a gente faz, tanto anterior quanto posterior fala sobre isso. Então é absoluta, um conceito absoluto de verdade, de justiça, que será aplicado até que Yeshua institua o reino milenar, e efetivamente entregue esse reino ao Eterno, conforme 1 Coríntios capítulo 16, 26 seguintes, só um minuto.
Então, queridos, Shoftim, né, a ideia fundamental é julgar, governar, administrar a justiça. Para isso, a instituição de juízes. Mas a Parashá não fala só de juízes, ela fala também dos Shoterim, que são os oficiais. Né? Olha, vejam aí uma estrutura. Então, essa estrutura ela é importante. Por quê? Porque não basta saber o que é certo. Os juízes sabem o que é certo. Mas como fazer cumprir o que é certo? Né? Então, é necessário haver pessoas responsáveis para fazer com que o certo seja praticado. Aí, gente, mais uma vez o conceito de corpo, mais uma vez a interligação, a justa cooperação de cada parte. O serviço ao reino não pode ficar a cargo de uma única pessoa. Não pode. Não é? Nós precisamos instituir um sistema onde haja justa cooperação. Cada um desenvolvendo a sua função. Não é? Segundo, uma justa cooperação, uma missão justa, uma operação justa com alguém. Não é? O objetivo é fortalecer esse corpo, consolidar essa verdade eterna. Para quê? Com uma finalidade, para que possamos dar exemplo para outras pessoas. O Eterno estabelece um pacto com o nosso povo com um objetivo claro: vocês serão luz para as outras nações. Yeshua vem e diz, né, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, existe um porquê, um motivo, uma razão para cooperarmos, para operarmos juntos, que é, sem dúvida alguma, levar essa mensagem, levar esse padrão de justiça e de verdade a todas as outras pessoas. E isso é maravilhoso. Yeshua disse, né, que vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Exatamente, tem que haver um alinhamento que parte de um ponto e vai se propagando. Para todas as famílias. Todas as famílias. Quando o Eterno faz o pacto com Abraão, ele deixa isso muito claro: em ti, Abraão, venivrehu, serão enxertadas todas as famílias da terra. Então, a partir do momento que somos enxertados, nós agora fazemos parte de uma única família, um só povo, um só pastor, um só Deus. E nós precisamos viver isso para que cumpramos o nosso papel de proclamação. Yeshua nos dá uma ordem muito clara: e de fazer discípulos. Não é simplesmente falar, é fazer discípulos. E como eu sempre digo, né, gente? Fazer discípulos não é uma tarefa fácil. Nem para quem está fazendo, nem para o discípulo que está se submetendo. Porque mexe na yetzer, na vontade, na nossa inclinação. E naturalmente nós temos uma inclinação ruim, para o mal. Se nós não implementarmos, não entronizarmos os princípios da Santa Torá, no sentido de haver ali uma modificação, uma transformação, conforme Shaul diz, transformados pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Se não houver isso, é impossível que nós sejamos discipuladores ou discípulos, porque a nossa vontade é muito forte. Nós nos ofendemos muito fácil, não é? Tanto de um lado quanto do outro. Mas tudo isso é tratável segundo a reta justiça. Nós temos um padrão, não é o meu padrão, não é o seu padrão. É o padrão estabelecido pelo Eterno.
E aí fica muito fácil, porque todos nós, conforme eu já falei, ninguém está acima da Torá, ninguém está acima da vontade do Eterno, e tudo precisa ser alinhado com a vontade do Eterno, porque nós todos somos cooperadores, operadores juntos. Então essa estrutura, juízes, oficiais, para fazer com que aquilo que reputamos certo pela Torá seja praticado. Ou seja, temos que sair, gente, do campo da teoria. Teoria tem a ver com o saber, com o conhecimento, mas muito mais que saber, nós precisamos praticar, nós precisamos implementar. E, sem dúvida alguma, isso é fundamental para Carral, para o corpo, para que sejamos saudáveis, nós necessitamos do ensino, lógico, sem dúvida, quanto termos noção da nossa responsabilidade em relação a esses princípios da Torá. Sabedores de que, para que isso seja instituído, vai requerer de nós uma certa disciplina. Disciplina, gente, é condicionamento. Disciplina é uma disposição de fazer o que deve ser feito, e de algum modo vai ter um sacrifício nisso. Isso é disciplina. Nós costumamos dizer muito isso, fulano é uma pessoa disciplinada. Por exemplo, ele fala que ele vai caminhar todos os dias. Se ele é disciplinado, faça sol, faça chuva, ele cumpre o propósito dele. Por quê? Porque ele é disciplinado. Não, o indisciplinado, vai chover. Hoje eu não vou. Vai chover, o tempo não está bom. Hoje está ventando muito. Esse é um indisciplinado. Então, a disciplina, gente, ela é necessária em todas as áreas da nossa vida, e no reino não é diferente. Nós precisamos de disciplina até para estudarmos a Torá. A nossa carne, ou seja, a nossa vontade, ela não é uma vontade inclinada para isso, via de regra. Sobre isso daí, Augusto, a disciplina para procurar Deus em primeiro lugar todo dia, essa aí não é automática, assim, precisa... Exatamente, Yeshua dá um comando, Buscai, pois, o reino do Eterno e a sua justiça. Olha aí, Tzedek, Tirdof, a justiça, seguirás ou perseguirás. Isso deve ser prioridade para nós. Agora, todos os dias nós acordamos e nós vamos alegremente cumprir essa prioridade. É assim que funciona? Difícil, Entendeu? Quando nós estruturamos isso na nossa mente, nós temos que priorizar. Mas logo quando acordamos, já começam resistências para que nós não cumpramos esta prioridade. Aí entra a disciplina. Exatamente. Então, uma pessoa disciplinada, ela faz o quê? Não. Primeiro isso. Aconteça o que acontecer. Primeiro aqui. E vai fazer aquilo. Mas isso requer um atuar mais vigoroso para que a vontade do Eterno seja feita. Porque a nossa vontade, ela está puxando já para outro lado. Você vai olhar o celular, por exemplo, já tem ali uma demanda, alguém aguardando alguma coisa, e aí sua cabeça já começa a falar assim, não, mas eu tenho, a prioridade é o reino, mas aí sua cabeça já começa ali, aí o horário você já começa a olhar o relógio, e aí por aí vai. Se não tiver uma disciplina, nós não conseguimos cumprir. Interessante que é 15 a 20 minutos, ali já passa a ser suficiente, Sim. Não precisa ser um tempo absurdo. Esse comentário do Evandro, de que não é uma coisa natural, me fez lembrar um livro que nós estamos lendo agora no mês de Elul, O Caminho dos Justos,
ele fala exatamente isso, que a gente não nasce com a natureza inclinada a buscar a Deus. Mesmo depois de tomarmos a decisão de segui-lo, é um exercício diário de luta contra a nossa carne. Então agora é o meu momento, né? E esse autor, esse rabino, ele fala de um modo muito interessante, é que com muito esforço, um dia de cada vez é que nós vamos estreitar a nossa comunhão com Deus. É com muito esforço que a gente vai conseguir ler a Bíblia e orar. Não vai ser uma coisa natural, fácil, muito fácil. Sempre, todos os dias vai ter uma luta, né? Ele fala sobre a importância disso para a gente se desenvolver espiritualmente. Sem dúvida, sem dúvida. Queridos, interessante que logo aqui no começo dessa porção, onde o mandamento é: constituirás em todas as tuas cidades que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Onde que se reuniam os juízes? Nas portas da cidade. Nos portões, nas entradas da cidade. Sim, claro, mas nos portões, né? E os estudiosos falam que isso é extremamente significativo, né? Quando nós entendemos essa questão dos portões, gente, as entradas, né? Isso acaba tendo aplicação em todas as áreas da nossa vida. Muito interessante, né? Inicialmente, esses portões, eles são o quê? Públicos, né? São locais públicos, onde as causas eram julgadas, os negócios eram feitos, né? E se resolviam ali os conflitos que surgiam, né? Então, o que isso significa? É aquilo que nós estávamos conversando hoje no momento do café, né? Não basta termos uma vida interna na sala da Torá, para estudarmos a Torá, na sinagoga, né? A nossa vida aqui, ela tem que refletir em todos os lugares. É algo único, não há uma segmentação, não há uma secção, uma separação, né? É como se o Eterno dissesse assim: eu não quero ser adorado apenas naquele local, né? Eu quero que a minha justiça aconteça, que vocês deem exemplo em todos os lugares, por onde vocês estiverem. Ou seja, onde estivermos, essa justiça tem que se manifestar por meio da nossa vida. É isso que está por trás desse mandamento. E é interessante que Miqueias fala sobre isso lá no capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que Adonai pede de ti, que pratiques a justiça, olha aí, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E Isaías 1,17 diz assim: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E Yeshua, lá em Mateus 5,6, fala: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados, fartos. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, filólogo, amor à verdade, amor à palavra do Eterno, né? Então, felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, que os princípios da Santa Torá sejam efetivamente aplicados na nossa vida. Felizes seremos se nós tivermos essa sede e fome. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, Shoftim não é simplesmente sobre juízes, né? Tem aqui todo um caráter de comunidade que é governada pelo Eterno. É isso que se adapta ao conceito de congregação, de corpo, né? E nós precisamos entender isso, né?
E essa questão da justiça, gente, no verso 19 aqui, nós percebemos que ela não é opcional. Não é opcional, a norma é imperativa: não perverterás o juízo. Não faça isso. Não tem opção. Não farás acepção de pessoas, conforme nós falamos, e não tomarás suborno. Porque, gente, 3 perigos, são os 3 perigos que acontecem rotineiramente nas questões atinentes à justiça. Perverter o julgamento é quando a pessoa sabe o que é certo, mas opta por um caminho torto. O extravio, né? Um desvio, um atalho, talvez. Ela sabe o que é correto, mas opta por fazer o errado. Isso é perverter o julgamento. E é rebeldia. Com certeza. Fazer acepção de pessoas é permitir que a identidade, a posição, riqueza, amizade, influência altere aquilo que seria justo. Nós sabemos que o justo é isso, mas eu gosto demais do camarada. Meu chegado. Ele é meu chegado. Ou seja, eu vou abrir uma exceção para ele. Precedência. Eu estou abrindo um precedente por acepção. A Torá proíbe isso. Proíbe. Receber suborno, conforme nós já falamos, cega os olhos, e perverte a palavra dos justos. Então, é muito triste isso, porque nós que trabalhamos com justiça, tendo a convicção da estabilidade jurídica, da segurança jurídica, nós cremos que a coisa acontecerá daquele modo. Só que aí vem um resultado diferente. Olha aí como que frustra. Perverte a palavra dos justos. Mas como assim? Pela Torá deveria ser dessa forma. Mas aqui aconteceu algo que também desviou o curso da aplicação dessa reta justiça. Então, gente, é um perigo, Então, temos que atentar para esses princípios. E é interessante aqui, gente, a Torá não diz simplesmente que o suborno faz o homem agir de forma errada. Ela não fala só isso. Fala que faz o homem ficar cego, enxergar mal. O entendimento dele fica ofuscado. A percepção, exatamente, muda a percepção, muda o entendimento. Entra naquilo que estávamos falando também no café. O viés interpretativo muda. Você já começa, falei isso com o Evandro ontem numa mensagem, a pessoa ela já começa a buscar justificativas para o que é injustificável. Entre as concessões. Sem dúvida. E aí ela própria se sabota, ela se convence de que aquele errado é o certo. Olha que interessante. É o viés interpretativo dela. Por quê? Porque permitiu que pequenas concessões, pequenas flexibilidades, distorções modificassem o julgamento. E a palavra nos adverte o quê? Um pouco de fermento faz o quê? Toda a massa. Leveda toda a massa, ou seja, agora é impróprio, se tornou impróprio. Contaminado, exatamente. Interessante que o politicamente correto, muitas vezes, está totalmente contrário à justiça. A adjetivação já comprova isso. Ele é politicamente. Então, gente, não é apenas perder a capacidade de enxergar corretamente. Depois que uma pessoa perde a capacidade de enxergar corretamente, ela vai perder, por consequência, a capacidade de julgar de acordo com os padrões da Torá. E depois ela consegue ainda justificar aquele erro. Então esse é que é o perigo, Por isso que nós temos que ficar atentos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa,
fulano é meio agitado, né? Então, depende, ele tá num estado de alerta constante, talvez. Entendeu? Alerta constante para que concessões, flexibilidades, sobretudo, né, eu estou falando, obviamente, dentro dessa linha de aplicação da renta à justiça. Porque nós não podemos permitir infiltrações, ainda que mínimas, para que o resultado, a aplicação da justiça, seja comprometido. Então, justiça, gente, do hebraico tzedek, né, é retidão, aquilo que é o padrão correto estabelecido pelo Eterno. Justiça não é um conceito que elaboramos, é um conceito já que nos é dado pela retidão, pelo padrão e caráter do Eterno. Isso é justiça. E é essa justiça que nós temos que seguir. Em Devarim 15:11 fala que nunca deixará de haver pobre na terra. Falamos disso aqui no nosso estudo de quarta-feira. Por que nunca deixará de haver pobre na terra, gente? O Evandro respondeu isso na quarta. Por que, Evandro? Cumprimento da Torá, né? Atividade pessoal. Porque Em praticar o bem para uma pessoa. Não é necessidade, você está ajudando. Acho que é falta de daqueles que não vão cumprir o Shema. Se todos cumprirem o Shema, serão próximos. É isso porque aí. não tem um bom Desigualdade social. vai ter consequência das atitudes dele. Sem dúvida. A resposta da Adriana está certa, as outras respostas estão certas. Mas uma pessoa mais abençoada por Deus que a outra, né, não? Não. Vem da geração dele. Não, isso tem a ver com o zelo no cumprimento dos mandamentos. No cumprimento dos mandamentos do Eterno. E quando a palavra diz que nunca deixará de haver pobre, é exatamente aquelas pessoas que não atingiram a maturidade espiritual ainda para que cumpram os mandamentos de uma forma mais diligente. Agora, é uma oportunidade para nós abençoar essas pessoas, mas não abençoar de acordo com o conceito romano. Nós abençoamos de acordo com o viés hebraico, né? Que é ajudar a se reerguer, não é ajudar para manter a pessoa naquela condição de pobre. Entendeu? Por que ela está pobre? Então, a primeira coisa é investigar a causa. Por que ela está pobre? Tem alguma coisa que está desalinhada. Então, a verdadeira ajuda, gente, é lógico que se uma pessoa está passando fome, antes de você buscar a causa, você tem que fazer o quê? Tem que dar comida para ela. Você vai dar comida para ela. Agora vem cá, vamos sentar aqui e vamos ver o que está errado. Por que você está nessa? Exatamente. Então, no meio do nosso povo, isso é tranquilo. É um princípio aplicado no mundo inteiro. Inclusive, tem um ditado que fala que um judeu, ele cuida do outro judeu. Agora, ele cuida nesse sentido. O irmão caiu, vamos levantá-lo. Agora, se ele quiser permanecer caído, entendeu? Agora, no conceito romano, é isso, o pobre, ele está ali, aí a gente vai e ajuda. Aí a pessoa vai, ela quer permanecer naquela condição para ficar recebendo ajuda. Mendigo. Entendeu? Por exemplo, eu estava no trânsito e um cara falando lá que estava desempregado e tal, e precisando de comida. Eu falei com ele assim, olha, eu posso resolver esse negócio aí. Eu estou precisando de gente para trabalhar. Nossa Senhora. Eu estou precisando de gente para trabalhar. Na hora, ele já correu de mim. Entendeu? Ele me deu nem a oportunidade de fazer a primeira coisa. Porque sabia que atingiria a segunda, que era o trabalho. Esse não é meu amigo. Então é aquela coisa só de fachada. É verdade. Né? Só para pontuar isso, assim, não tem nada a ver com
teologia da prosperidade, certo? Claro. É só para pontuar, assim, eu sei que não tem, Sim. mas que para não dar a impressão que aquele que tem muito é mais abençoado pelo Eterno. Não é nada disso. Então, a forma como o Eterno trabalha, cada um individualmente, né, dando oportunidade. Tem uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas. Por exemplo, a palavra diz que aquele que é fiel no pouco, ele é colocado no muito. É o caso dos talentos. Então, existe aí uma gradação. O Eterno não vai pegar uma pessoa sem maturidade espiritual e vai colocá-la lá no topo. Ela não tem maturidade. Exatamente. Então, sem essa maturidade, essa pessoa com recursos, ela vai fazer besteira. Deus, o Eterno não vai fazer isso. Yeshua deixa claro isso. A fidelidade no pouco faz com que a pessoa seja colocada no muito. Se a pessoa não consegue ser fiel no mínimo, como o Eterno vai fazê-la prosperar? Então, a questão da pobreza, sem dúvida alguma, ela está conectada. Aquilo que eu já falei, gente, eu não conheço ninguém, ninguém que tenha compromisso com o Eterno, né, que fala assim, eu sirvo ao Eterno, né, ainda que no mundo romano, ainda que com o entendimento ainda obscurecido, se ela tem uma kavaná correta de fazer aquilo da melhor forma, ela é próspera. Ela é próspera. Ela não está na condição de receber ajuda dos outros. Entendeu? No conceito de pobre, vamos dizer. Entendeu? Então, essa questão da pobreza tem a ver com negligência do padrão do Eterno. A pessoa é negligente, ela se afastou de um padrão e isso atrai sim pobreza. Mas é boa a observação do Evandro, porque eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando da prosperidade da teologia. O Eterno, a palavra, ela diz claramente, agrada-te do Eterno, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ela não diz, para que nós sejamos beneficiados primeiro. Diz que nós temos que nos agradar do Eterno primeiro. Então tem uma condição. O próprio Shema diz, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. E aí como? De amar Adonai vosso Deus e de o servir com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aí agora vem as bênçãos. Eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei isso, isso. Ou seja, condicionante. Se diligentemente obedeceres. Quem cumpre aquilo ali, não tem como não colher essas bênçãos. É a palavra do Eterno. Isso é teologia da prosperidade? Não, é teologia da dependência. Não é porque dependemos do Eterno, porque estamos sendo zelosos com os mandamentos do Eterno. O Eterno, Ele nos abençoará. A palavra diz, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolham a bênção. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E aqui, gente, falando do conceito de justiça, o Eterno é a nossa justiça, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Mas Ele será para nós justiça quando? Obedecendo. Está vendo? É condicionante. Serei para vós justiça quando obedecer aos meus estatutos, ordenanças e mandamentos. Ou seja, se a pessoa não está obedecendo, não vai experimentar a verdadeira justiça do Eterno. Aproveitando a oportunidade para estabelecer esses conceitos, eu acho muito oportuno a gente pensar que é uma questão de valores, né?
Porque muitas vezes a pessoa é tão pobre, mas tão pobre que ela só tem dinheiro. Porque, então, a questão do que é a riqueza mesmo, né? O conceito de riqueza, de estar próximo do Eterno, às vezes, se precisar de saúde, ter saúde, se precisar de esperança, ter esperança, ter o que a pessoa precisa. Porque a justiça, né? A gente vai se questionar ali que a riqueza ela é injusta. Injusta porque um ímpio pode ficar rico, né? Independente dele seguir a vontade do Eterno ou não. Mas isso aí não é necessariamente bênção perante o Eterno para ele. Então, isso aí pode confundir. Mas é o que eu falei, gente, tem uma série, né, de requisitos e nuances. E do que nós também conceituamos como verdadeira prosperidade. Abrange riquezas materiais? Claro que abrange. Todos os nossos patriarcas eram ricos. E não há nenhum mal nisso. O mal está no amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Nós dependemos do dinheiro ou dependemos do Eterno? Colocamos o Eterno em primeiro lugar ou colocamos o dinheiro em primeiro lugar? Eu cuido primeiro dos meus interesses ou do interesse do Eterno? É isso que vai definir a verdadeira prosperidade. E lógico, a questão da Kavaná, tudo o que eu faço, com que intenção eu estou fazendo. Se eu faço com a intenção de cumprir o Shema, a santa instrução do Eterno, certamente vai gerar prosperidade. Com certeza vai. Evandro, o que eu penso é o seguinte, a gente que está na posição, não vou dizer inferior, não é inferior, mas igual a gente olha cantores mudando. Por que eles ficam ricos? Porque tem um público que segue eles, que a mentalidade é toda fechada, que, querendo ou não, fica ali babando o ovo desse povo. É por isso que eles não ganham muito dinheiro, porque tem gente ali que tem a cabeça toda fechada. Então, mas é isso que o Evandro está falando. É isso que o Evandro está falando. Que a única coisa que essa pessoa tem é o dinheiro em si. Ela não é acobertada pela verdadeira prosperidade, que é abrangente. Tem aquela história do homem que era muito rico, encheu todos os celeiros, né, e achou que podia ficar tranquilo. Por quê? Porque ele estava confiando nas riquezas. Tolo. O que terá para oferecer? Você essa noite, né? E aí? Pois é, então nota-se que tinha aí uma riqueza que estava fora do padrão da Torá. É a riqueza de origem iníqua, né? Exatamente. Levítico 19:18 diz: não te vingarás, ou seja, justiça não é vingança. Justiça não é vingança. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Pois, gente, no meio do nosso povo isso não acontece, né? Ninguém fica irado, ninguém fica guardando ira, né? Não acontece, não é verdade? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Adonai. Esse é o princípio que Yeshua repete lá no Sermão do Monte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, repetindo um conceito, um mandamento da Torá. Então, não se vingue, não guarde ira. Não deixe a raiz de amargura, porque isso vai contaminando, isso é um câncer, vai consumindo a pessoa ao ponto dela, ela perde tanto o corpo quanto a alma, por causa de algo não tratado. E nós temos todos os instrumentos de cura na Santa Torá do Eterno, nas santas instruções do Eterno. Ou seja, aquilo que Shaul diz, né, no nosso meio tem gente doente, tem gente que morre, muitas vezes por não discernir o corpo, não tratar o que deve ser tratado, ou seja, rebelião às instruções que o próprio Eterno estabelece. E aí, gente, nós nesse mundo ocidental, nós somos instruídos, ou melhor,
doutrinados a não fazer o que é certo. Nós somos doutrinados a fazer o errado. E com isso é óbvio que isso atrai um prejuízo incomensurável para nós, material, física e espiritualmente. Próxima descendência. Consequentemente, afeta gerações. Por causa de uma coisa mal pensada, mal resolvida. Isso tem uma repercussão geracional. Isso é loucura. Tragédia. É uma tragédia, é uma loucura um negócio desse. Imagine, aquilo que sempre falamos, quando nos for mostrado as consequências das nossas ações e omissões. E muitas vezes as nossas omissões, elas são muito mais graves que as nossas ações. As nossas ações, muitas vezes, elas têm a ver com ímpeto, com instinto, com o inopino do momento, mas as omissões, elas são planejadas. A pessoa, ela sabe o que deve fazer, aí ela opta por não fazer. Muitas vezes no agir, a pessoa age porque ela quer se livrar daquela situação, ela faz de qualquer jeito. E esse de qualquer jeito certamente vai produzir um dano, pode produzir um dano. Mas é passível de retificação. Agora, a omissão, quando ela não é declarada, porque a omissão é algo que fica oculto, só a pessoa, ela começa a maquinar aquilo e ela não trata aquilo. E, sem dúvida alguma, isso vai resultar num prejuízo incomensurável. Agora, isso ocorre por quê? Porque não está cumprindo essa justiça que o Eterno estabelece no meio do seu povo, no nosso meio. No nosso meio. E se nós não praticarmos isso enquanto um núcleo pequeno, como, gente, que nós seremos luz para alguém? Como que nós vamos atrair alguém e cumprir o mandamento do Mashiach de Yeshua? Como vamos instruir, fazer discípulos? Que tipo de discípulo nós vamos gerar? Um discípulo covarde, omisso, recalcitrante, orgulhoso, vaidoso? Qual é o tipo de discípulo? A semelhança de Yeshua. Então, o padrão é esse, Efésios 4,13, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho do Eterno, a perfeita varonilidade, ou seja, sermos um varão perfeito. E Yeshua nos manda ser perfeito. Sede perfeitos como o nosso Pai Celeste, como o Eterno. Como o Eterno. Então, esse é o padrão, gente. Bem-vindos. Bem-vindos. E aí há quem fale, Wanda, essa religião é dura. Dura lex, sed lex. Por isso, gente, há tanta resistência. Porque a nossa zona de conforto, ela é confrontada o tempo todo. E o que nós fomos doutrinados é para não julgar, não julgue, nós não julgamos ninguém. Você está errado. Está errado. A Torá, o que Yeshua diz é que nós não devemos julgar pela aparência, mas nós devemos julgar segundo a reta justiça. Olha aqui, Tzedek, Tirdof, persiga essa justiça. Persiga essa justiça. Agora, tem que ter disposição para isso. Isso é trabalhoso, gente. Tudo que tem a ver com disciplina, justiça, crescimento, tem um processo. Esse é o verdadeiro amor. Exatamente. Tirar a pessoa do erro, do engano, dessa doutrinação, isso requer um esforço. Requer esforço. Mas, felizmente, tem cura. O corpo do Mashiach é um organismo vivo, Eu sempre penso assim, peço a Deus, para nunca me faltar uma Bíblia e nunca me faltar irmãos que são desejosos também de agradar a Deus.
Porque no corpo flui a virtude do eterno, né? No corpo nós temos cura, no corpo nós somos aperfeiçoados, nós praticamos o amor ao próximo, a gente tem a oportunidade de Deus, né? De voltar atrás, pedir perdão quando a gente ofende, de ouvir o que o irmão tem a dizer também contra nós, para a gente alinhar. Então, assim, eu falo mesmo, né? Hoje mesmo estou conversando com as irmãs falando. Eu peço a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por esses irmãos se reunirem aqui. Porque, invisivelmente, algo acontece no mundo espiritual, né? Que eu estou sendo suprida espiritualmente, né? Pela vida do Mashiach, pelo Espírito dele de obediência à palavra. Então, que nunca me falte nessa terra a Bíblia e o corpo do Mashiach. Deus tenha misericórdia, porque nós precisamos muito, e é um presente maravilhoso ter essas duas coisas nessa vida. Amém. Romanos 12, 19, gente, corrobora essa questão da vingança, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Eterno. Quando fala dai lugar à ira, né, nós podemos até irar, mas exatamente. Então, isso é da nossa natureza. Esse sentimento, essa emoção, ela vai acontecer. Só que ela tem que ser controlada, dominada. Mas não pode se pôr o sol, né? Então, aí tem, exatamente. Gente, se nós praticássemos isso, nós não teríamos problema nenhum. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Retificação do dia, né? Retifique imediatamente. Agora, nós somos falhos nisso. Com certeza eu sou falho, nós ainda somos falhos. Deixamos criar raízes de amargura. Então, e a coisa vai brotando, é isso que eu falei, vira um câncer. E às vezes literal. Porque vai corroendo, a pessoa ela entra nesse viés interpretativo e a coisa vai só agravando, porque não é solucionado. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha aí, gente, isso é contramão. Essa é a justiça que o Eterno espera de nós. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Com o bem. Ou seja, nós temos que agir dessa forma. Eu queria falar, vença o mal com justiça. Está dentro do conceito. Está dentro do conceito. Lá em Mateus 7,1, aquele princípio, né, do não julgueis para que não sejais julgados, isso tem muito a ver com o discernimento. Um pouquinho para frente, Yeshua diz no capítulo 7, verso 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. E aí ele arremata: pelos seus frutos os conhecerei. Então, gente, essa questão de não julgar não significa não discernir. Significa não assumir o lugar do Eterno como um juiz que age contra o padrão que ele estabeleceu, com acepção, com suborno, com distorção. E aí Yeshua diz: tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, isso nos coloca todos na mesma situação. Todos nós estamos sujeitos uns aos outros na questão de julgamento. Agora, o julgamento justo, de acordo com a Torá. Um comentário de um
Rabino, ele fala: onde há acepção de pessoas, a justiça iniciou a sua queda, ruína. Onde há acepção de pessoas. E aí, queridos, sem dúvida nenhuma, né, nós sempre falamos isso, a justiça deve começar por nós, no ambiente mais íntimo nosso, que é a nossa casa. Né? Da nossa casa vai para o coletivo. Então, muitas vezes fala assim: o mundo não é justo. A pergunta deveria: há justiça na minha casa? Estou sendo justo dentro da minha casa? Para os homens aí, né, para os casados, estou sendo justo com a minha esposa, estou sendo justa com o meu marido? Porque nós sempre falamos isso, né? O mundo não está sendo justo, a sociedade não está sendo justa, né? Mas e eu? E nós? Estamos sendo justos? E aí, Provérbios diz, capítulo 21:3, praticar justiça e juízo é mais aceitável ao Eterno do que qualquer sacrifício. Olha aí, gente. O que o Eterno quer é isso aqui. Ó. O verdadeiro sacrifício é obedecer à vontade dele, aplicar justiça e juízo. Retificação, gente. Nós somos chamados a retificar, tikkun, retificação. E a nossa missão aqui é essa, tikkun hanefesh, autorretificação primeiro. Cada um de nós precisa de se retificar, se corrigir, se permitir retificar e contribuir para a retificação do outro. Maravilhoso isso. Por quê? Porque o padrão, ele é nobre, o padrão é santo, o padrão é justo. Nós não nos baseamos em um padrão distorcido, é um padrão santo. Então, nesse padrão nós podemos confiar. O conselho de pastoreamento que eu vejo é o seguinte, baseado por mim, a gente sempre pode melhorar. O melhor que a gente seja, não interessa. Eu estou longe de estar numa situação ideal. Sem dúvida. Cada dia eu posso melhorar alguma coisa. E essa forma de agir que Adonai nos ensina através do Torá, permite que cada dia a gente seja melhor que ontem. Cada dia melhor. E ser humilde, né? A questão da humildade é importante. Sem dúvida. Queridos, Isaías 51:12, a Haftará de hoje, né, a Haftará do Consolo, o quarto Shabat, diz assim: eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que morre e o filho do homem que se torna como erva? Então, o Eterno está nos dizendo aqui que Ele é aquele que nos consola. É o quarto Shabat do consolo. A Torá, a Parashá de hoje, ela fala de justiça, não é? Isaías está falando aqui de um povo que precisa abandonar o medo e retornar ao propósito do Eterno. E aí, nessa Haftará, o Eterno se apresenta, ele fala que é Ele que vai nos dar o consolo, Ele nos manda despertar, né? E Ele nos manda sair de um ambiente contaminado. Né? Então, aí está o consolo. O Eterno nos convoca aqui a uma mudança de estado. Partir, sair, não toqueis coisa imunda, sair do meio dela, purificai-vos, vós os que levai os vasos do Eterno. Então, muito mais do que saber o que fazer, nós temos que não nos deixarmos contaminar por aquilo que está próximo de nós.
né? Então, cuidado com isso. Desperta também, ele diz, né? Desperta, desperta. Há pessoas, gente, que conhecem a Torá, conhecem a linguagem espiritual, que frequentam, né, a congregação, que sabem citar versículos, né, mas permanecem adormecidas diante de uma injustiça. É aquilo que eu falei, são covardes, omissos, né? A Paraxá nos diz: acorde, acorde. Não basta saber o que é justiça, tem que saber colocar a justiça em prática, tem que perseguir a justiça, persegui-la. Na referência de Yohanan, temos aqui João, o Batista, Yohanan, o batizador, né? Quando os líderes perguntam para ele quem ele era, né? Ele disse: eu não sou aqueles que vocês estão esperando, eu não sou o Mashiach, não sou o Mashiach. E aí ele diz, né, que ele é a voz que antecede, que vai endireitar os caminhos para o Mashiach. E aí ele também diz: no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. O interessante é que João, ele sabia quem era Yeshua, e ele fez questão de dizer quem ele não era. As pessoas estavam pensando que ele era o Messias. Ele disse: eu não sou, eu não sou. Ou seja, ele evidencia a autoridade de Yeshua, se diminui, inclusive tem um verso que diz isso, né? Ele se diminui para que o Messias apareça. E é interessante, queridos, que isso está na nossa porção de hoje. Já estou caminhando aqui para o encerramento. No capítulo 18, verso 15: o Eterno, o teu Elohim, te suscitará um profeta. Preste atenção, gente, que isso aqui, essa é a base absoluta para o Messias Yeshua, para o que o mundo romano denominou de Jesus, né? A base bíblica é essa aqui, não há outra, não há outra na Torá. Então o Senhor teu Deus te suscitará um ser extraterrestre. É isso que está aqui? Não, um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, disse Moshe, e a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste a Adonai teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz de Adonai meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então Adonai me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Presta atenção nisso aqui agora, gente. Em cuja boca suscitarei um profeta do meio de ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, o Mashiach não falou absolutamente nada que não tenha sido ordenado pelo Eterno. Ou seja, por isso ele é considerado a Torá viva, porque ele apresenta a Torá tal qual ela é, de acordo com a essência e vontade do legislador. Um varão no qual não foi encontrado defeito. De todo aquele que não ouvir, olha o que ele está dizendo, gente.
Verso 19 do capítulo 18: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Olha aí. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, queridos, aqui fala de Yeshua, né? Fala de Yeshua. E é interessante, queridos, que à luz, né, dessa passagem da Torá, nós temos aqui várias, vou falar rapidamente, as semelhanças, não é? a ligação com Moshe, não é? e com essa profecia. E aí os estudiosos, eles elencam essas correlações. Começa assim como houve 400 anos de silêncio antes de Adonai enviar Moshe para libertar Israel da escravidão, também houve 400 anos de silêncio antes de Adonai enviar o Messias, o seu ungido, para libertar completamente Israel da escravidão final ao pecado e à morte. Lá em Romanos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem o pecado sai. Então Yeshua vem com essa missão. Os 400 anos de escravidão no deserto, o Eterno manda Moshe, um homem, um profeta. 400 anos de interstício ali entre Malaquias e o surgimento do Messias. O Eterno manda o seu ungido. O segundo princípio, tanto Moisés quanto Yeshua foram enviados pelo Eterno. Tanto Moisés quanto Yeshua eram judeus, não tinha nenhum ser extraterrestre aqui, eram judeus. Ambos tinham pais judeus, ambos nasceram sob domínio estrangeiro, ambos foram ameaçados por reis perversos. Tanto Moisés quanto Yeshua passaram seus primeiros anos no Egito, milagrosamente protegidos daqueles que buscavam tirar suas vidas. Ambos rejeitaram a possibilidade de se tornarem governantes neste mundo. Moshe foi criado como filho na família real e ele poderia ter desfrutado de um estilo de vida altamente luxuoso e próspero, mas abriu mão disso por causa do reino de Deus. Yeshua, a mesma coisa. O adversário lhe oferece o domínio sobre os reinos deste mundo, mas ele rejeita a oferta e escolhe cumprir o papel que o Eterno lhe havia designado. Tanto Moshe quanto Yeshua foram enviados de um monte para libertar Israel. Ambos foram rejeitados inicialmente pelos judeus. Moshe, quem te constituiu juiz sobre nós? Então, inicialmente houve uma rejeição, no caso de Yeshua também. Ambos foram criticados por suas famílias. Ambos revelaram o nome do Eterno. Ambos foram fiéis ao Eterno. Ambos deram ao povo pão do céu. Realizaram milagres. Ambos foram designados como salvadores do nosso povo. Moshe estava ali nessa condição de um remidor, de um salvador. Yeshua idem. Enquanto Moshe trata de uma libertação física, Yeshua trata de uma libertação espiritual. Fantástico isso. Você vai falar agora de Apocalipse, de Moisés e Yeshua? De qual passagem? Lá vai cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Não está aqui na minha referência, não. Hein? Não está na minha referência, não. Não, mas eu digo assim, é tão importante, né? Sim, com certeza. Vai cantar os dois cânticos. Estão correlacionados.
Né? Lá no final, exatamente, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Né? Você vai ler 18, 15, né? 18, 15. Nós já lemos. Acabei de ler. Assim como Moshe derrotou o grande inimigo de Israel, os amalequitas, com seus braços erguidos, Yeshua derrotou o nosso maior inimigo, o pecado e a morte, com seus braços transfixados no madeiro. Assim como Moshe enviou 12 espiões para explorar Canaã, Yeshua envia 12 apóstolos para alcançar o discipulado no mundo. Assim como Moshe nomeou 70 governantes sobre Israel, Yeshua ungiu 70 discípulos para ensinar as nações. E lá em Hebreus, queridos, falam que Yeshua, ele se torna agora o nosso sumo sacerdote. E nisso ele alcança um conceito superior ao de Moshe. Exatamente porque a palavra registra que não houve pecado, não houve dolo na sua boca. Enquanto Moshe, por exemplo, foi proibido, em razão de um ato de desobediência, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Yeshua, ele é recebido e está à destra do Pai para que ele venha e institua o reino milenar. Então, ai daquele que não ouvir esse profeta. A verdadeira justiça, essa justiça que nós temos que perseguir, Tzedek, Tirdof, será verdadeiramente aplicada no reino milenar. E nós estamos aqui em um estágio para fazermos parte de julgadores, de cooperadores, para que o reino do Eterno seja efetivamente instaurado. Que o Eterno nos abençoe, nos capacite, que nós permaneçamos leais a esses princípios tão sagrados, e que nós saibamos a nossa responsabilidade no reino e que tenhamos alegria em sermos cooperadores dessa preciosa obra. Shabbat shalom a todos.